Ele olhou para o avental manchado dela e riu, virando para sua noiva para sussurrar uma piada cruel em um dialeto siciliano áspero, uma língua que ele tinha certeza que a garçonete camponesa não entenderia. Ele a chamou de lixo. Ele zombou de sua luta. Ele pensou que era intocável. Mas ele não viu o fogo acender nos olhos dela. Ele não sabia que a mulher servindo seu vinho não era apenas uma garçonete. Ela era o fantasma de um passado que ele tentou enterrar. Quando ela abriu a boca e respondeu no exato mesmo dialeto, apenas mais frio, mais afiado e mais perigoso. O CEO da Geneva Stack não apenas congelou, ele parou de respirar. Esta é a história de como uma frase destruiu um império. A chuva em Manhattan não foi apenas chuva naquela noite de terça-feira. Foi um dilúvio, uma cortina cinza implacável que martelava contra as janelas do Il Gattopardo, um dos mais exclusivos restaurantes italianos no Upper East Side. Dentro, contudo, a tempestade não existia. Dentro, o ar cheirava a trufa branca, boa envelhecido e dinheiro antigo. Mia Castelli ajustou seu avental no corredor estreito perto da passagem da cozinha. As mãos dela estavam tremendo ligeiramente, não de frio, mas de exaustão. Ela estava de pé por 10 horas. Sua parte inferior das costas latejava com uma dor maçante, rítmica, um lembrete dos turnos duplos que ela vinha fazendo por 6 meses desde que seu pai, Giovanni, teve o derrame. Mesa 4 é sua, Mia. O maître, um homem nervoso, suado chamado Carlo, sussurrou urgentemente, empurrando uma pesada carta de vinhos encadernada em couro nas mãos dela. VIP. Muito VIP. Não estrague isto. O dono está assistindo. Mia escovou uma mecha de cabelo escuro atrás da orelha dela. Quem é Dante Geneves? Carlo sibilou, os olhos dele arregalando. E sua noiva, Bianca. Mia sentiu o sangue escoar do rosto dela. O nome a atingiu como um golpe físico no estômago. Dante Genoves, o CEO da Genoves Company, o homem cujo rosto estava estampado na Forbes e Fortune. Mas para Mia, ele não era apenas um bilionário celebridade. A família Genevas era a razão de seu pai estar atualmente deitado em uma instituição de enfermagem estatal em vez de sua própria casa. Eles eram os tubarões que engoliram a empresa de construção de seu pai em uma aquisição hostil 5 anos atrás, deixando a família Castelli com nada além de dívidas e vergonha. Limpa da garganta. Eu não posso pegar aquela mesa, Carlo. Mia gaguejou, segurando a carta de vinhos contra o peito dela. Por favor, dê para Luca. Luca está ocupado com o senador. Carlo estalou. Vá agora e sorria. Ele está dando gorjetas pesadas esta noite. Eu posso sentir isso. Mia respirou fundo, forçando sua máscara profissional para o lugar. Ela tinha que fazer isso pelas contas médicas, pelo aluguel. Ela empurrou as portas vai e vem, caminhando para o tapete felpudo da sala de jantar. Dante Geneves sentou na melhor mesa da casa, aninhado em uma alcova privada perto da lareira. Ele parecia exatamente como nas fotos, talvez ainda mais intimidante pessoalmente. Ele vestia um terno cinza-carvão que provavelmente custou mais do que Mia ganhava em 1 ano. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, e sua linha da mandíbula era afiada o suficiente para cortar vidro. Do outro lado dele sentava Bianca, uma mulher que parecia ter sido esculpida de mármore e gelo. Ela estava rolando o telefone dela, parecendo entediada. Enquanto Mia se aproximava, Dante não olhou para cima. Ele estava girando sua taça de vinho, olhando para o líquido carmesim com uma intensidade sombria. Boa noite, Mia disse, a voz dela firme apesar do martelar nos ouvidos dela. Bem-vindos ao Il Gattopardo. Meu nome é Mia e eu vou cuidar de vocês esta noite. Dante a ignorou. Ele nem piscou. Ele apenas continuou olhando para o vinho. Bianca finalmente olhou para cima, os olhos dela escaneando Mia da cabeça aos pés. Foi um olhar de julgamento puro, não adulterado. Ela demorou nos sapatos de Mia, tênis sensatos,
gastos, antiderrapantes que já viram dias melhores, e deu um sorriso microscópico. Nós precisamos de água, Bianca disse, a voz dela nasalada e exigente, com gás. E certifique-se que é San Pelgro, não aquela água da torneira que vocês pessoas tentam passar em uma garrafa de vidro. Claro, senhora, Mia disse educadamente. Eu vou trazer isso imediatamente. E a carta de vinhos, Dante disse de repente. A voz dele era profunda, rouca, e comandava silêncio absoluto nas imediações. Ele finalmente olhou para cima. Por um segundo, os olhos dele se encontraram. Os olhos de Dante eram um azul tempestuoso penetrante. Ele franziu a testa ligeiramente, um lampejo de reconhecimento passando pelo olhar dele. Mas ele o dispensou instantaneamente. Para ele, ela era apenas ruído de fundo, uma serva. Mia entregou a ele o pesado livro de couro. O sommelier recomenda o Brunello 2015 para os especiais esta noite, senhor. Dante arrancou o livro da mão dela sem um obrigado. Eu vou decidir o que eu bebo. Vá pegar a água. Mia virou nos calcanhares, as bochechas dela queimando. Não foi a grosseria. Ela estava acostumada a clientes rudes. Era o direito, o modo como ele olhava através dela, como se ela fosse um pedaço de mobília. Este era o homem que tinha arruinado a vida dela, e ele nem sabia que ela existia. De volta na cozinha, Mia se apoiou contra o balcão de aço inoxidável, tentando desacelerar o ritmo cardíaco dela. Você está bem, garota? O chefe, um homem grande chamado Marco, perguntou enquanto emparatava um risoto. Ele é um monstro? Mia sussurrou. Ele é um monstro rico, Marco corrigiu. Apenas passe pela noite, mais 2 horas. Mia assentiu. Ela pegou a garrafa de San Pelgro e uma bandeja de prata com 2 taças de cristal. Ela podia fazer isso. Ela apenas tinha que ser invisível. Ela voltou para a mesa. Dante e Bianca estavam profundamente em conversa. Ou melhor, uma discussão disfarçada de conversa. A fusão está emperrando, Bianca. Dante estava dizendo, a voz dele baixa. Seu pai está forçando para muita participação. Papai apenas quer ter certeza que eu estou protegida. Bianca respondeu, verificando o reflexo dela em sua colher. Além disso, você precisa da rede de distribuição dele. Sem as linhas de transporte Moretti, sua nova tecnologia é apenas pesos de papel caros. Uau! Mia se moveu para servir a água. Enquanto ela se inclinou para encher o copo de Bianca, a mulher de repente jogou a mão para fora para enfatizar um ponto. A pulseira de diamante dela pegando a borda da bandeja de prata. Mia estava segurando. Batida. A bandeja tombou. A garrafa de San Pelgro escorregou, batendo na borda da mesa antes de estilhaçar no chão. Água fria, com gás, espirrou sob a manga do paletó de Dante e umedeceu a bainha do vestido de seda de Bianca. O restaurante ficou em silêncio. A música pareceu parar. Cada cabeça virou em direção à mesa 4. Mia congelou, horror a invadindo. Oh, meu Deus, eu sinto muito. Ela estendeu a mão para um guardanapo para enxugar a manga de Dante. Não me toque, Dante latiu, recuando como se ela fosse contagiosa. Ele se levantou, sacudindo a água da manga dele, o rosto dele torcido em fúria. Carlo, o gerente, veio correndo, o rosto dele pálido. Senhor Genoves, eu sinto muito. Por favor, permita-nos pagar pela lavagem a seco. Mia, pegue uma toalha agora. Não. Bianca se levantou, olhando para o vestido dela com uma mistura de nojo e divertimento. Olhe o que você fez, sua idiota desajeitada. Isto é Versace Vintage. Ela bateu na bandeja. Mia tentou explicar, a voz dela tremendo. Foi um acidente. Você está me culpando? Bianca riu. Um som cruel, agudo. Dante, você ouviu isso? A ajuda está me culpando. Dante olhou para Mia. Os olhos dele estavam frios, desprovidos de qualquer empatia.
Ele olhou para ela como se ela fosse um inseto que ele queria esmagar. Ele se virou para Bianca, inclinando-se perto, as costas dele parcialmente para Mia. Ele assumiu que ela era apenas uma garota americana, uma ninguém que mal falava inglês, muito menos qualquer outra coisa. Ele mudou de idioma, escorregando para o dialeto siciliano espesso, de tiro rápido de Palermo, um dialeto específico das ruas onde seu avô cresceu, um dialeto usado pelas famílias para discutir negócios que eles não queriam que estranhos ouvissem. Thalia Dante zombou em siciliano ludestia. Tradução: olhe para esta camponesa. Suja e inútil, ela cheira a pobreza. Como se ela fosse um animal. Bianca riu baixinho, não entendendo o dialeto completo, mas entendendo o tom. O que você disse, querida? Dante sorriu presunçosamente, ainda falando em siciliano, assumindo total privacidade. Tradução ao Zona. Eu disse que esta mulher é uma desgraça. Talvez ela devesse se ajoelhar para secar a água. Assim ela é boa para alguma coisa. O insulto pairou no ar. Era vil. Era degradante. Era o tipo de coisa que um homem diz quando ele pensa que é um deus e todo mundo é um inseto. Dante se virou de volta para o gerente, mudando sem esforço de volta para o inglês. Tire ela da minha vista, Carlo, e me traga outra garrafa de vinho por conta da casa. Carlo agarrou o braço de Mia rudemente. Vamos, Mia, cozinha agora. Mas Mia não se moveu. Os pés dela estavam enraizados no chão. As mãos dela estavam cerradas em punhos ao lado dela. O medo que a tinha paralisado momentos atrás tinha desaparecido, substituído por uma raiva branca quente que queimava através das veias dela. Ela lembrou daquele dialeto. Ela cresceu ouvindo-o. A avó dela, Nona Rosa, tinha cantado canções de ninar para ela naquele dialeto. O pai dela tinha amaldiçoado naquele dialeto quando o negócio começou a falhar. Era a língua da casa dela, e ele tinha acabado de usá-la para despojá-la de sua dignidade. Ela sacudiu a mão de Carlo do braço dela. Mia, Carlo sibilou. Mia deu um passo à frente, diminuindo a distância entre ela e o bilionário. Ela olhou para ele diretamente nos olhos. O restaurante ainda estava lá assistindo, esperando que ela chorasse, fugisse, pedisse desculpas. Em vez disso, Mia abriu a boca dela. O silêncio no restaurante era pesado, sufocante. Dante já estava se virando, dispensando-a, estendendo a mão para o guardanapo dele para limpar as últimas gotas de água do punho dele. Ele esperava que ela desaparecesse. Mia falou. A voz dela não era alta, mas projetou com uma clareza que cortou o cômodo como uma faca, e ela não falou em inglês. Amunit, Mia disse, o sotaque dela impecável, gutural, e pingando com a cadência específica de tradução. O lixo não é o que está limpando o chão. É o que está vestindo roupas de seda, mas mantendo uma alma suja. Dante congelou. A mão dele parou no meio do movimento em seu punho. As costas dele enrijeceram. Por um segundo aterrorizante, ele não se moveu de todo. A atmosfera no cômodo mudou instantaneamente de estranheza para tensão elétrica. Lentamente, incrivelmente lentamente, Dante se virou. O sorriso arrogante tinha desaparecido. Em seu lugar estava um olhar de puro choque, beirando a incredulidade. Ele olhou para Mia como se ela tivesse acabado de crescer uma segunda cabeça. Ele olhou fixamente para a boca dela, depois para os olhos dela, tentando processar o que ele tinha acabado de ouvir. Não era apenas italiano. Qualquer garçom poderia aprender uma frase ou duas de italiano padrão. Isto era siciliano. Siciliano profundo. O tipo que você não aprende em uma sala de aula, o tipo que você aprende em uma mesa de cozinha. Bianca olhou entre eles, confusa. O quê? O que ela disse? Mia não limpa a garganta, olhou para Bianca. Ela manteve os olhos fixos em Dante. Ela não tinha terminado. Ela deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dele, desafiando toda a regra de serviço. Mia continuou no dialeto, a voz dela caindo para um sussurro perigoso que só Dante podia ouvir claramente.
Eu vendi. Tradução. Seu pai se reviraria no túmulo se ele visse seu filho tratando pessoas como animais. Dinheiro pode comprar para você o terno, Dante Genovese, mas não pode comprar para você classe. O rosto de Dante corou um vermelho profundo, violento. A boca dele abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Ele era um homem famoso por suas negociações brutais, por destruir concorrentes com uma única frase em salas de reunião. Mas aqui, em um restaurante, confrontado com uma garçonete em um avental manchado, falando a língua de sua avó, ele ficou mudo. Quem é você? Dante finalmente sibilou em inglês. A voz dele estava. Mia voltou para o inglês, o rosto dela impassível. Eu sou apenas a ajuda, senhor. A camponesa que cheira a pobreza, lembra? Ela pegou os pedaços estilhaçados de vidro do chão, com as mãos nuas, sem se importar que um caco cortasse o polegar dela. Ela colocou o vidro quebrado na bandeja. Aproveite seu jantar, ela disse friamente. Ela virou e foi embora. A cabeça dela estava erguida, a coluna dela reta como aço. Ela passou por um Carlo atordoado, pelos clientes boquiabertos e pelas portas vai e vem da cozinha. Enquanto as portas se fechavam, a sala de jantar irrompeu em sussurros abafados. Dante ficou ali, olhando fixamente para o local onde ela tinha estado. O coração dele estava martelando contra as costelas dele. Não foi apenas o insulto, foi a familiaridade. Havia algo nos olhos dela. Algo no modo como ela pronunciou a palavra educação. Dante. Bianca estalou, puxando o braço dele. Você vai deixar ela falar com você assim? Chame o gerente, faça ela ser demitida. Faça ela ser presa. Dante sacudiu a mão dela mais forte desta vez. Cale a boca, Bianca. Com licença, eu disse cale a boca. A mente de Dante estava acelerada. Mia. Ele vasculhou sua memória. Ele conhecia toda a grande família italiana em Nova York. Ele conhecia os falantes do dialeto. Uma garçonete no Il Gattapardo não deveria falar aquele dialeto específico, a menos que ele olhasse para o gerente, Carlo, que estava atualmente tremendo perto da estação de serviço. Dante foi até ele, ignorando a água, ainda umedecendo o terno dele. Quem é ela? Dante exigiu. Eu estou demitindo ela agora mesmo, senhor Genoves. Carlo gaguejou. Ela está acabada. Eu prometo que ela nunca mais trabalhará nesta cidade. Eu não perguntei o que você ia fazer, Dante rosnou, agarrando Carlo pela lapela de sua jaqueta. Eu perguntei quem ela é. Qual é o sobrenome dela? Limpa a garganta. Carlo engoliu em seco. Castelli. O nome dela é Mia Castelli. Dante soltou a jaqueta de Carlo como se estivesse em chamas. Ele tropeçou para trás um passo, a cor escoando do rosto dele inteiramente. Castelli. O quarto pareceu girar. Giovanni Castelli, o sócio de seu pai, o homem que seu pai, Lorenzo Genovese, tinha traído uma década atrás para garantir o financiamento para o império de tecnologia deles. O homem que tinha sido destruído, falido e apagado da sociedade. E Mia. Mia era a garotinha com quem ele costumava brincar nos verões na casa do lago, no Lago Co, antes da traição. A garota com o cabelo trançado e os joelhos arranhados. Ela não era apenas uma garçonete. Ela era a única testemunha do crime que construiu a fortuna dele, e ele tinha acabado de chamá-la de lixo. Mia não esperou para ser demitida. Ela tirou o avental na cozinha, jogando-o na cesta de lavanderia com uma força que assustou o lavador de pratos. Mia, espere! Marco, o chefe, chamou. O que aconteceu lá fora? Nós ouvimos que ficou quieto. Eu me demiti, Marco. Mia disse, pegando a bolsa dela do armário dela. As mãos dela estavam tremendo incontrolavelmente agora. A adrenalina estava diminuindo e a realidade estava se chocando. Eu não posso ficar aqui. Mas as gorjetas? Seu pai. Marco parecia preocupado. Ele sabia sobre a situação dela. Eu vou descobrir, Mia disse, embora ela não tivesse ideia de como. Se Carlo perguntar, diga a ele para enviar meu cheque para o endereço antigo.
Ela empurrou a porta dos fundos para o beco. A chuva ainda estava caindo, molhando-a instantaneamente. Ela não tinha um guarda-chuva. Ela envolveu seu casaco fino em volta dela e começou a andar em direção ao metrô. Ela chorou no trem. Ela sentou no canto do carro chacoalhante, cercada por estranhos, e deixou as lágrimas caírem. Ela tinha acabado de insultar o homem mais poderoso de Nova York. Ela tinha sentido um triunfo momentâneo. Sim, mas o triunfo não pagava pela diálise do pai dela. O triunfo não pagava o aluguel do apartamento deles em ruínas em Queens. Quando ela chegou em casa, o apartamento estava escuro. O cheiro de repolho cozido e remédio antigo pairava no ar. Mia, uma voz fraca chamou do quarto. Mia limpou o rosto dela e apressou-se para dentro. O pai dela, Giovanni, estava sentado na cama, parecendo exausto. Ele era uma sombra do homem que ele costumava ser. O derrame tinha tirado a força dele e a falência tinha tirado o espírito dele. Estou aqui, papai, Mia disse, sentando na beira da cama e pegando a mão dele. Você está em casa cedo, Giovanni sibilou. O restaurante está fechado? Sim, Mia mentiu suavemente. Noite lenta. Eles nos mandaram para casa. Ela não podia contar a ele. Ela não podia contar a ele que ela tinha visto o filho do homem que os arruinou. Isso o mataria. Giovanni passava os dias dele amaldiçoando o nome Geneoves. Eu fiz sopa, ela disse. Eu vou esquentar. Na manhã seguinte, as consequências começaram. Mia acordou às 6h da manhã e imediatamente começou a se candidatar a novos empregos no telefone dela. Ela tinha experiência. Ela era uma boa garçonete. Ela se candidatou a 3 restaurantes de alta classe em Midtown. Às 10h da manhã, ela recebeu 3 e-mails de rejeição. Aquilo foi rápido. Rápido demais. Ela ligou para Luigi, o gerente de uma tratoria onde ela costumava trabalhar. Um amigo da família. Luigi, é a Mia, ela disse. Eu estou procurando por turnos. Você tem alguma coisa? Houve um longo silêncio do outro lado. Mia. Luigi sou dolorido. Eu não posso. O que você quer dizer? Você disse na semana passada que estava com falta de pessoal. Eu estou, mas a notícia saiu esta manhã. Mia, uma lista de não contratar. Veio do topo do chat de grupo da Associação de Restaurante. O estômago de Mia caiu. O que isso diz? Diz que você foi agressiva com um cliente VIP. Diz que você é um passivo. Mia, o nome anexado à reclamação é Genevian. Se eu contratar você e ele descobrir, ele poderia retirar seu investimento do meu lugar. Ele é dono da empresa de construção que está reformando minha cozinha. Eu sinto muito. A linha ficou morta. Mia sentou na mesa da cozinha dela, olhando fixamente para o telefone. Dante não estava apenas satisfeito com insultá-la. Ele estava garantindo que ela passasse fome. Ele era vingativo. Ele estava caçando-a. Ela sentiu uma batida na porta. Foi uma batida pesada e autoritária. Mia se levantou, o coração dela acelerado. Ele tinha enviado a polícia? Ele tinha enviado advogados? Ela caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. De pé no corredor do prédio de apartamentos decrépito dela no Queens, estava um homem em um sobretudo bege. Ele parecia um investigador particular. Atrás dele, apoiado contra a pintura descascada da parede do corredor, parecendo completamente fora de lugar em seu terno de mil, estava Dante Geneves. Ele a tinha encontrado em menos de 12 horas. Mia não abriu a porta. Ela encostou a testa na madeira, respirando com dificuldade. Eu sei que você está aí, Mia. A voz de Dante veio através da porta. Não estava zangada mais. Soava urgente. Abra a porta. Nós precisamos conversar. Vá embora, Mia gritou. Ou eu estou ligando para a polícia. Ligue para eles, Dante respondeu. Eu sou dono da delegacia. Mas se você ligar para eles, você nunca ouvirá o que eu tenho a dizer. E você precisa ouvir isso. É sobre Giovanni. Mia congelou. Ela destrancou a fechadura com ferrolho com dedos trêmulos e abriu a porta. Dante ficou ali, molhado da chuva que ainda estava caindo.
Ele olhou para ela, vestida em calças de moletom e uma camiseta velha, e então ele olhou para além dela para a miséria do apartamento. Ele viu o papel de parede descascando. Ele cheirou o remédio. Os olhos dele suavizaram, um olhar de dor genuína cruzando o rosto dele. Mia, ele disse suavemente, posso entrar? Me dê uma razão porque eu não deveria bater esta porta na sua cara. Ela cuspiu. Dante enfiou a mão no bolso dele. Mia enrijeceu, esperando uma arma. Em vez disso, ele puxou um pedaço de papel dobrado. Parecia velho, amarelado, porque Dante disse, segurando o papel para fora, eu encontrei isto no cofre do meu pai na noite passada depois que eu percebi quem você era. Não é um contrato, Mia, é uma confissão. Mia olhou fixamente para o papel amarelado na mão de Dante. A chuva lá fora martelava contra o vidro da janela, um contraste marcante com o silêncio absoluto dentro do apartamento apertado. Eu não quero seu dinheiro. Mia limpa a garganta. Disse, a voz dela tremendo com uma mistura de raiva e tristeza. E eu não quero suas desculpas falsas. Você acha que um pedaço de papel conserta 5 anos de inferno? Você acha que conserta ele? Ela apontou para a porta do quarto onde o pai dela dormia, um homem quebrado. Dante entrou no apartamento, fechando a porta atrás dele. O bilionário CEO parecia fora de lugar entre os móveis descombinados e o linóleo descascando. No entanto, os olhos dele estavam fixos unicamente em Mia. Não é uma desculpa, Mia, Dante disse, a voz dele baixa e urgente. É a alavancagem. Leia. Mia hesitou, então arrebatou o papel. Os olhos dela escanearam a caligrafia. Era trêmula, escrita em tinta azul. Era uma carta de Lorenzo Geneoves, pai de Dante, datada de 3 dias antes de sua morte. Meu filho, se você está lendo isto, a culpa finalmente me pegou. Nós não ganhamos a licitação de construção de forma justa. O fornecedor de concreto foi subornado. Os relatórios de segurança foram forjados. Giovanni Castelli era inocente. Ele se recusou a cortar caminho. Então nós fizemos parecer que ele estava roubando fundos para encobrir os atrasos. Nunca foi minha ideia sozinha. A pressão veio do nosso sócio silencioso de Moretti. Mia olhou para cima, a respiração dela presa na garganta dela. Moretti, pai de Bianca, Dante confirmou, a mandíbula dele tensa. O homem com quem estou atualmente tentando fundir minha empresa, o homem cuja filha eu devo casar em 3 meses. Mia sentiu o quarto girar. A família Castelli não tinha apenas sido esmagada por um concorrente. Eles tinham sido os cordeiros sacrificiais em uma conspiração corporativa massiva. Por que me mostrar isso? Mia perguntou, entregando o papel de volta como se queimasse a pele dela. Oh, por que não queimá-lo? Se isto sair, as ações de tecnologia da Geneva despencam. Você perde tudo. Porque eu me lembro da Casa do Lago, Dante disse, a voz dele rachando ligeiramente. Eu me lembro quando tínhamos 10 anos e você enfaixou meu joelho depois que eu caí do pier. Você me disse então que meninos inteligentes não choram. Eles se vingam. Eu te insultei esta noite, Mia. Eu fui cruel. Eu me tornei o homem que meu pai queria que eu fosse. E eu me odiei no momento em que vi seus olhos. Eu não quero mais ser um tubarão. Eu quero ser o homem que faz o certo. Então, o que você quer? Meu pai deixou diários, caixas deles. Eles estão escritos no dialeto antigo, especificamente a gíria codificada usada pelos sindicatos da construção nos anos 70 e 80. Eu posso falar, mas não consigo ler a taquigrafia. É muito arcaico. Mas sua avó, ela escrevia poesia naquele dialeto. Você sabe como ler. Dante deu um passo mais perto. Ajude-me a traduzir os diários. Ajude-me a encontrar a prova de que Moretti orquestrou a fraude. Ei, se pudermos provar, posso cancelar a fusão, expor Moretti e limpar o nome de seu pai. Limpa a garganta. Eu vou devolver as ações de seu pai. Todas elas. Mia olhou para ele. Ela viu o desespero nos olhos azuis dele. Ela viu o menino que ela costumava conhecer, enterrado sob camadas de lã cara e arrogância.
E se formos pegos? Mia perguntou. Bianca não é apenas uma socialite, Dante. Ela é uma víbora. Se ela descobrir, então ela nos destrói ambos. Dante disse sombriamente. Você está dentro? Mia olhou para a porta do quarto novamente para Giovanni. Eu estou dentro, ela sussurrou. Mas se você me trair, Dante, eu não vou apenas gritar com você em siciliano. Eu vou queimar seu mundo. Na segunda-feira seguinte, a equipe na Geneves Company estava perplexa. Um novo consultor externo tinha sido contratado, instalado em um escritório privado adjacente à suíte do CEO. Ela vestia um blazer azul marinho simples e calças sociais, longe das modelos de passarela de estilista geralmente vistas no andar executivo, mas ela caminhava com um terrível senso de propósito. Mia Castelli estava dentro da barriga da besta. Por 3 semanas, eles trabalharam em segredo. De dia, Mia fingia auditar antigos arquivos de logística. À noite, depois que as equipes de limpeza saíam, ela e Dante sentavam no chão de seu enorme escritório de canto, cercados por cadernos empoeirados encadernados em couro. A dinâmica era elétrica. Enquanto eles decifravam os pergaminhos crípticos de um homem morto, as paredes entre eles começaram a desmoronar. Olhe para isto, Mia disse uma noite, apontando para uma entrada frenética. A mistura de cimento para a ponte. Moretti ordenou a proporção barata, 640 avos. Perigosa. Giovanni recusou. É por isso que eles o incriminaram. Dante se inclinou, o ombro dele roçando o dela. O cheiro de sua colônia, sândalo, e chuva preencheu os sentidos dela. Ele salvou vidas. Dante murmurou, lendo a tradução. Seu pai salvou vidas, e nós o destruímos por isso. Ele olhou para Mia, o olhar dele caindo para os lábios dela. O ar no cômodo ficou pesado, carregado de atenção que não tinha nada a ver com negócios. Mia, ele respirou, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. De repente, a porta de vidro do escritório abriu-se. Trabalhando até tarde, querida. Mia e Dante se separaram abruptamente. Bianca ficou na soleira da porta, vestindo um sobretudo vermelho e um sorriso que não alcançava os olhos dela. Ela escaneou o quarto, os livros empoeirados, a proximidade da consultora de seu noivo. Bianca, Dante disse, levantando-se e abotoando sua jaqueta, o rosto dele mascarando o pânico. Nós estávamos apenas revisando os arquivos históricos para a gala de aniversário. Bianca entrou no quarto, os saltos dela clicando bruscamente no piso de madeira. Ela parou na frente de Mia. A garçonete, Bianca disse, a voz dela pingando veneno. Você acha que eu não te reconheci? Eu tenho uma memória fotográfica para sapatos feios. Eu sou uma consultora agora, senhorita Moretti. Mia disse uniformemente, mantendo sua posição. Você é um passivo, Bianca sibilou. Ela se virou para Dante. Meu pai está fazendo perguntas, Dante. Ele quer saber por que o contrato de fusão não foi assinado. Ele ouve rumores de que você está cavando no passado. Ele não está feliz. E quando meu pai não está feliz, acidentes acontecem. Ela estendeu a mão e correu um dedo com manicure pela lapela de Dante. Demita ela esta noite, ou eu posso acidentalmente deixar a imprensa saber sobre o pequeno incidente com as contas offshore que seu pai mantinha. As que te enviariam para a prisão, inocente ou não. Dante ficou pálido. Ele não tinha contado a Mia sobre essa alavancagem. Bianca sorriu para Mia. Volte a esperar mesas, querida. É mais seguro lá. Ela virou e saiu. Mia olhou para Dante. É verdade? Ela tem sujeira sobre você? Dante afundou em sua cadeira, colocando a cabeça nas mãos dele. Se eu expor o pai dela, ela expõe as contas. Eu vou para a cadeia. A empresa se dissolve. Seu pai não recebe nada. Mia sentiu um nó frio no estômago dela. Eles estavam em xeque-mate. A menos que ela pense que tenha vantagem, Mia disse, os olhos dela se estreitando. Porque ela pensa que estamos jogando pelas regras. Mas nós somos sicilianos. E Dante, nós não jogamos pelas regras.
A gala de fusão Geneves e Moretti foi o evento da estação. O grande salão de festas do Plaza Hotel estava pingando ouro e cristais. Todo político, celebridade e magnata em Nova York estava lá. Dante ficou no pódio parecendo um homem a caminho da forca. Bianca ficou ao lado dele, agarrando o braço dele como um torno, parecendo radiante em um vestido branco que parecia suspeitosamente um vestido de noiva. Esta noite, Dante falou no microfone, a voz dele ecoando. Nós unimos duas famílias, dois legados. No fundo do quarto, vestida em um deslumbrante vestido de veludo preto que ela tinha alugado. Mia assistiu. Ela tinha um fone de ouvido na orelha dela. Estou na sala do servidor. Uma voz estalou na orelha dela. Era Luca, o garçom do Il Gato Pardo. Mia o tinha recrutado. Ele era experiente em tecnologia e odiava os Morettis tanto quanto ela. Eu estou contornando o firewall. Você pegou a chave? Eu tenho. Mia sussurrou. Mais cedo naquele dia, enquanto Bianca estava recebendo uma massagem, Mia tinha aplicado o golpe final. Ela tinha ligado para a assistente de Bianca, imitando a voz de Bianca perfeitamente. Um truque que ela aprendeu zombando de clientes e exigiu a senha para o drive na nuvem, onde a família Moretti guardava seus arquivos de seguro. Mia tinha a arma fumegante digital, não apenas a fraude de 10 anos atrás, mas prova de que Bianca e seu pai estavam atualmente desviando fundos de seus próprios acionistas. Senhoras e senhores, Bianca pegou o microfone radiante. Antes de assinarmos, eu quero fazer um brinde ao meu futuro marido, que finalmente aprendeu que negócios são sobre compromisso. De repente, a tela massiva atrás do palco piscou. O logotipo da Geneves e Moretti desapareceu. Em seu lugar, um vídeo começou a tocar. Era uma filmagem de segurança granulada de dentro do escritório Moretti. Mostrava o pai de Bianca, Sal Moretti, entregando uma maleta de dinheiro a um inspetor de segurança. O áudio estava claro. A inspeção da Ponte Castelli precisa falhar. Invente uma rachadura estrutural. Eu quero Giovanni arruinado até sexta-feira. A multidão ofegou. Um murmúrio de choque se espalhou pelo quarto como uma onda. O sorriso de Bianca congelou. Ela se virou para a tela gritando, corte! Corte o feed! Então um documento apareceu na tela, uma transferência bancária mostrando Bianca movendo fundos da empresa roubados para uma conta privada nas Ilhas Cayman. Dante recuou do pódio observando o caos se desenrolar. Ele olhou através do quarto e encontrou os olhos de Mia. Ela deu a ele um pequeno aceno. Bianca se virou para Dante, o rosto dela contorcido em raiva. Seu idiota! Você fez isto! Eu vou arruinar você! Dante se inclinou no microfone, a voz dele calma e amplificada para todo o quarto ouvir. Tu na brucari. Dante disse em siciliano tradução, você não pode queimar a casa quando você está de pé dentro dela. Meus policiais, avisados pelas evidências digitais que Mia tinha encaminhado ao FBI uma hora antes, marcharam para o salão de festas. Eles foram direto para Salarete e Bianca. Dante Bianca gritou enquanto ela era algemada. Eu possuo você. As contas offshore, as que eu declarei ao IRS esta manhã? Dante respondeu friamente. Eu paguei as multas. Eu me declarei. Estou livre, Bianca. Você não está. Enquanto os flashes irromperam e o Império Moretti desmoronou em tempo real, Dante saiu do palco. Ele não parou para a imprensa. Ele não parou para os membros do conselho. Ele caminhou direto pela multidão até a mulher no vestido de veludo preto. Na manhã após a gala, o mundo não se consertou magicamente. Em filmes, o vilão vai para a cadeia, os créditos rolam e o sol brilha. Na cidade de Nova York, contudo, a manhã após a prisão de S. e Bianca Moretti foi um caos de litígios, enxames de paparazzi e uma queda livre do mercado de ações que fez o crash de 2008 parecer uma pequena queda. Por 3 meses,
O silêncio era um luxo que Dante Geneves não podia pagar. Ele passou 18 horas por dia com promotores federais, desmantelando a intrincada teia de empresas de fachada que os Moretz tinham usado para desviar fundos. Ele liquidou seus bens pessoais, a cobertura em Tribeca, o iate nos Hamptons, a frota de Ferraris vintage para estabilizar a empresa e pagar as multas massivas impostas pela SEC. Ele expurgou o conselho de diretores, demitindo qualquer um que tivesse até mesmo um sussurro de conexão com a velha guarda. Ele era um rei, derrubando seu próprio castelo tijolo por tijolo para que ele pudesse construir uma casa de campo na fundação. Mia Castelli assistiu a tudo de longe. Ela tinha renunciado à sua consultoria no dia após a gala. O trabalho dela estava feito. Ela voltou para o pequeno apartamento em Queens, de volta ao cheiro de repolho cozido e remédio, de volta ao ritmo lento e doloroso de cuidar de seu pai. Ela não ligou para Dante, ele não ligou para ela. Não foi porque eles não queriam, foi porque o abismo entre eles ainda era muito largo. Ele era o filho do homem que arruinou a família dela. Ela era a mulher que tinha acabado de incendiar a vida dele. Havia detritos por toda parte. Mas toda terça-feira, um mensageiro chegava ao apartamento Castelli. Na primeira semana, foi uma cadeira de rodas especializada, do tipo com espuma de memória e controles automatizados que custava mais do que um Honda Civic. Não havia nenhuma nota. Na segunda semana, foi uma enfermeira particular, uma mulher severa, mas gentil, chamada Matilda, que falava o mesmo dialeto que Giovanni, e insistiu em assumir o turno da noite para que Mia pudesse dormir. Pago integralmente por 6 meses, Matilda tinha dito, afastando os protestos de Mia. Na terceira semana foi uma carta do banco. A hipoteca sobre o prédio de apartamentos deles tinha sumido. O aviso de execução hipotecária foi rescindido. Mia sabia quem era, e ela sabia que Dante não estava tentando comprar o perdão dela. Ele estava pagando uma dívida que não tinha nada a ver com dinheiro e tudo a ver com a alma. Era uma tarde nítida em final de outubro, quando a peça final do quebra-cabeça se encaixou. As folhas no Central Park tinham se tornado da cor de ouro queimado e o ar tinha aquele cheiro metálico cortante de inverno se aproximando. Giovanni Castelli estava sentado no solário do Centro de Reabilitação Mount Si, uma instalação para a qual ele tinha sido transferido um mês antes, cortesia de um doador anônimo. Ele estava observando os pombos brigarem por uma crosta de pão no parapeito da janela. Papai. Giovanni virou a cabeça dele. O derrame tinha deixado o lado esquerdo dele fraco, mas os olhos dele estavam afiados. Eles eram os olhos de um homem que tinha visto tudo ser tirado dele e ainda estava esperando que a outra sandália caísse. Mia, ele sibilou. Você está cedo. Eu trouxe alguém, Mia disse suavemente. Ela se afastou. Dante Geneves ficou na soleira da porta. Ele parecia diferente. A arrogância que o tinha coberto como uma segunda pele no Il Gattapardo tinha desaparecido. Limpa a garganta. Ele parecia cansado. Havia cabelos grisalhos nas têmporas dele, que não tinham estado lá 4 meses atrás. Ele não estava vestindo um terno de $4.000. Ele vestia jeans escuros, uma camisa branca de botões para baixo com as mangas arregaçadas e um casaco de lã simples. Ele segurava uma pasta de couro grossa nas mãos dele. A pegada de Giovanni apertou no apoio de braço de sua cadeira de rodas. O rosto dele se retorceu em um rosnado. Você tem alguma audácia, o velho cuspiu. Você vem aqui depois do que seu sangue fez ao meu. Papai, por favor. Mia começou a se mover para intervir. Dante levantou uma mão para pará-la. Ele tem o direito, Mia. Dante entrou no quarto. Ele não parou até que ele estivesse de pé diretamente na frente de Giovanni. Ele não se impôs sobre o velho. Em vez disso, ele fez algo que chocou Giovanni ao silêncio. Dante Geneves ajoelhou. Ele desceu sobre um joelho no azulejo estéril do hospital, colocando-se mais baixo do que o homem na cadeira de rodas. Foi um gesto de submissão, de profundo respeito que ressoou profundamente com os valores do velho mundo que Giovanni prezava. Eu não posso te dar de volta os últimos 10 anos, Dom Giovanni.
Dante disse, a voz dele firme, mas baixa. Ele usou o honorífico Down não no sentido de máfia, mas no sentido siciliano tradicional de respeito por um ancião. Eu não posso te dar de volta a saúde que você perdeu trabalhando turnos duplos para pagar dívidas que meu pai inventou. Eu não posso desfazer o cabelo de sua filha. Giovanni olhou fixamente para ele, o peito dele arfando. Então por que você está aqui? Para zombar de mim. Para equilibrar o livro Razão, Dante disse. Ele abriu a pasta de couro e a colocou no colo de Giovanni. Giovanni olhou para baixo. Os dedos trêmulos dele viraram a primeira página. Era um certificado de incorporação. Mas não era para a Geneve Tech. Lia Castelli e a construção de Geneve. Eu dividi a divisão, Dante, limpa a garganta, explicou. Eu desmembrei o braço de construção da minha empresa, os navios, os guindastes, os contratos. Eu o renomeei. Eu coloquei 51% das ações em seu nome. Você é o acionista majoritário, Giovanni. Você é o presidente. Giovanni virou a página. Havia um cheque. O valor era impressionante. Eram 8 dígitos. Este é o valor estimado dos contratos que sua empresa teria ganho na última década. Dante continuou. Mais juros. Não é caridade. É restituição. Giovanni parou de respirar por um momento. Ele olhou para o cheque, então para a escritura, então para Dante. A raiva nos olhos dele começou a vacilar, substituída por uma confusão que era de partir o coração de testemunhar. Por quê? Giovanni sussurrou. Você poderia ter mantido. A polícia, eles só se importavam com Moretti. Você estava limpo. Você não tinha que fazer isso. Dante olhou por cima do ombro para Mia, que estava encostada na moldura da porta, lágrimas silenciosamente escorrendo pelas bochechas dela. Sua filha, Dante disse, virando de volta para Giovanni, me disse uma vez que o lixo não é o que está limpando o chão, mas o que tem a alma suja. Eu passei muito tempo pensando que era um rei, Giovanni. Mas quando eu olhei no espelho, eu vi apenas um ladrão em um belo terno. Eu queria poder dormir à noite, e Dante fez uma pausa, respirando, e eu queria poder olhar você nos olhos quando eu pedisse permissão para cortejá-la. O silêncio no quarto era absoluto. Até os pombos lá fora pareceram parar de brigar. Giovanni olhou para Mia. Ele viu o modo como ela olhava para Dante. Não era o olhar de uma vítima olhando para seu opressor. Era o olhar de uma mulher olhando para um homem que tinha caminhado através do fogo para provar que ele valia a pena ser salvo. Giovanni fechou a pasta. Ele colocou a mão dele, a boa mão dele, em cima dela. Ele não sorriu. Ele era siciliano. Perdão era um processo lento, árduo, mas a dureza em sua mandíbula relaxou. Você é magro, Giovanni grunhiu, olhando Dante de cima a baixo. Você parece que não comeu uma boa refeição em meses. Dante piscou, surpreso pela mudança. Eu estive ocupado. Um homem que não come não pode trabalhar. Giovanni repreendeu. Ele olhou para Mia. Mia, esta noite você cozinha pasta à nora com a ricota salgada. Não aquele lixo de supermercado. Mia soltou uma risada molhada, enxugando os olhos dela. Sim, papai. Giovanni olhou de volta para Dante. Você virá, limpo a garganta. Você vai comer. E nós vamos conversar sobre os contratos sindicais para o novo projeto da ponte. Se você pensa que eu vou deixar você levar esta empresa à falência com suas ideias modernas, você está enganado. Dante sorriu. Foi um sorriso genuíno de menino que tirou 10 anos do rosto dele. Eu não sonharia com isso, senhor. O jantar no apartamento Castelli foi a primeira vez que Dante tinha se sentido em casa em 20 anos. Mas o verdadeiro teste, o teste público, estava por vir. 2 semanas depois, Dante enviou um carro para Mia. Ela não estava usando um avental desta vez. Ela vestia um vestido de seda azul meia-noite que abraçava suas curvas, um presente que ela tinha comprado para si mesma, com seu primeiro salário como a VP de estratégia para a recém-formada Castelli e Genoves. O cabelo dela estava solto, caindo em ondas escuras sobre os ombros dela. O carro não a levou para uma gala ou um evento de arrecadação de fundos.
A levou para o Upper East Side, para o Il Gato Pardo. Enquanto o carro parava, Mia sentiu um nó de ansiedade no estômago dela. Esta era a cena do crime. O lugar onde ela tinha sido humilhada. O lugar onde ela tinha quase perdido tudo. O motorista abriu a porta e Dante estava lá esperando na calçada. Ele ofereceu a mão dele. Pronta? Ele perguntou. Você tem certeza sobre isso? Mia perguntou, observando a entrada. Carlo pode ter um ataque cardíaco. Esse é um risco que estou disposto a correr. Dante sorriu. Eles entraram. O restaurante estava zumbindo. Era uma noite de sexta-feira e a elite de Manhattan estava lotada na sala de jantar. Enquanto Dante e Mia entraram, um silêncio caiu sobre o quarto. Todo mundo sabia a história. Tinha estado no New York Times, o Post-Vanity Fair, o bilionário que derrubou sua própria corrupção. A garçonete que se revelou ser a herdeira de um legado roubado. Era o conto de fadas moderno, e eles eram as celebridades da hora. Carlo, o maître, congelou no meio do quarto. Limpa a garganta. Ele estava segurando uma pilha de menus e por um segundo aterrorizante parecia que ele poderia derrubá-los. Os olhos dele se moveram rapidamente de Dante para Mia, o rosto dele escoando de cor. Ele lembrou de chamá-la de camponesa. Ele lembrou de arrastá-la para a cozinha. Ele lembrou de demiti-la. Dante guiou Mia através do quarto. Eles não pararam no balcão do anfitrião. Eles caminharam direto pelo centro da sala de jantar. Senhor Geneves, senhorita Castelli, Carlo gaguejou, correndo para a frente, a voz dele quebrando uma oitava mais alta do que o normal. Eu não sabia que você estava vindo. Eu não tenho uma reserva. Dante parou. Ele olhou para Carlo com uma diversão fria e desapegada. Nós não precisamos de uma reserva, Carlo. Dante disse suavemente. Nós vamos pegar a mesa 4. Mesa 4? Carlo guinchou. Mas o senador Wilkins está na mesa 4. Mova ele, Dante disse. Não foi um pedido. Carlo se afastou apressadamente, suando profusamente para subornar um senador dos Estados Unidos para se mover para o bar. Mia e Dante sentaram. Era a mesma alcova, a mesma lareira, mas a dinâmica tinha se invertido completamente. Mia sentou onde Bianca tinha sentado. Dante sentou onde ele sempre tinha sentado, mas os olhos dele estavam grudados em Mia. Um jovem garçom, tremendo ligeiramente, abordou a mesa. Ele parecia aterrorizado. Bom, boa noite, o menino gaguejou. Água com gás ou sem gás? Mia olhou para o menino. Ela se viu nele. O medo, a exaustão, a necessidade desesperada pelas gorjetas para pagar o aluguel. Ela sorriu, calorosa e genuína. Qual é o seu nome? Léo. Mãe. Léo. Mia disse, relaxe. Nós não vamos morder e nós vamos pegar água da torneira, gelo, sem limão. Dante riu suavemente enquanto o garçom se afastou apressadamente. Água da torneira. Sério? Eu sou dono de metade da cidade novamente, Mia. Nós podemos pagar o pelro. Eu gosto do sabor da torneira de Nova York. Mia provocou. Tem gosto de garra e vitória. Ela estendeu a mão pela mesa e pegou a mão dele. A pele dele estava quente. Você sabe, você não tinha que fazer tudo isso. A empresa, a casa. Uma desculpa teria sido suficiente. O polegar de Dante roçou sobre limpa a garganta, os nós dos dedos dela. A expressão dele ficou séria. Não teria. Você me acordou, Mia. Eu estava sonâmbulo através de uma vida que eu odiava. Você falou comigo na língua dos meus ancestrais e me lembrou quem eu era. O dinheiro pode comprar o terno, mas não a educação. Eu nunca vou esquecer isso. Eu fui bem dura, me admitiu. Você foi perfeita. A comida chegou não pedida, mas enviada pelo chefe Marco, que tinha espiado da cozinha e dado a Mia um polegar para cima. Foi um banquete, risoto de trufas, brancino ossobuco. Eles comeram. Eles beberam vinho da casa barata de pedido de Mia e eles conversaram.
Eles não conversaram sobre negócios ou fusões ou o passado. Eles conversaram sobre o futuro. Então, Dante disse, girando seu copo: agora que você é uma executiva poderosa, qual é sua primeira jogada? Estou pensando em demitir a equipe de limpeza, Mia disse, inexpressiva. O quê? Por quê? Porque ela se inclinou, os olhos dela dançando. Eu conheço um bilionário que precisa aprender humildade. Eu acho que esfregar os pisos do lobby toda quinta-feira seria bom para o caráter dele. Dante jogou a cabeça para trás e riu. Um som alto e estrondoso que fez cabeças virarem por todo o restaurante. Era o som de um homem que era verdadeiramente livre. Eu vou fazer, ele disse, com uma condição. E qual é essa? Você me supervisiona. Feito. Enquanto o jantar diminuía, a atmosfera no restaurante mudou. A tensão da chegada deles tinha dissipado, substituída por um respeito tranquilo. Os clientes perceberam que eles não estavam assistindo a um escândalo. Eles estavam assistindo a uma história de amor. Eles saíram do restaurante de mãos dadas. A chuva tinha começado novamente. Uma garoa leve que aureolava as luzes da rua da Madison Avenue. Carlos segurou a porta aberta para eles, curvando-se tão baixo que o nariz dele quase tocou os joelhos dele. Boa noite, senhorita Castelli. Um prazer servi-la. Mia parou na porta. Ela se virou para o gerente suado. Carlo, ela disse. Sim, mãe. O garçom, Léo, ele está fazendo um bom trabalho. Dê a ele minha sessão na próxima semana. E se eu ouvir que você gritou com ele? Ela deixou a frase suspensa, levantando uma sobrancelha. Ele recebe um aumento imediatamente. Carlo guinchou. Mia sorriu e saiu para a noite. Na calçada, Dante a puxou para perto. O barulho da cidade pareceu desaparecer. Ele olhou para ela, a chuva pegando em seus cílios escuros. Então ele sussurrou. Como eu me saí? Eu passei no teste? Mia estendeu a mão, alisando a lapela do casaco dele. Ela pensou no menino na casa do lago. Ela pensou no homem que tinha ajoelhado diante do pai dela. Ela pensou no homem que tinha destruído seu próprio império para salvar a honra da família dela. Ela respondeu a ele no dialeto, suave e íntima, apenas para os ouvidos dele. Tinus, ela sussurrou sorrindo. Mário Meme, seu tradução, você é um idiota, mas você é meu idiota. Dante sorriu inclinando-se. Eu posso viver com isso? Ele a beijou, então não foi um beijo de cinema, foi real. Tinha gosto de chuva e vinho tinto, e o sabor doce e afiado da redenção foi o fim da guerra e o começo de uma vida que eles construiriam juntos, não nas areias movediças de mentiras e dinheiro, mas na rocha sólida e inquebrável da verdade. Enquanto eles se afastavam pela calçada molhada, as luzes da cidade cintilando em volta deles. Eles não pareciam um CEO e uma garçonete. Eles apenas pareciam duas pessoas que tinham encontrado o caminho de casa. E é assim que uma garçonete derrubou um império bilionário sem dar um único soco. Apenas uma frase perfeitamente cronometrada. Dante Geneovis pensou que era o rei do mundo, mas ele esqueceu a regra mais importante da vida italiana. Nunca insulte a pessoa que manuseia sua comida. E nunca, jamais subestime uma mulher siciliana protegendo sua família. Se você gostou desta história de vingança, romance e justiça, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você teria feito nos sapatos de Mia? Você teria perdoado Dante? Me diga nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino para que você nunca perca uma história. Tchau por enquanto.